Se você acha que pode comprar silêncio, então nunca conheceu a fúria de uma mulher que viu uma idosa sofrer. A voz da faxineira cortou o jardim da mansão como uma lâmina afiada, enquanto os convidados se entreolhavam sem entender o que estava prestes a acontecer. No altar decorado com orquídeas brancas, a noiva congelou, o sorriso calculado despencando do rosto, e o milionário sentiu o coração descer pela garganta. Nenhum deles imaginava que aquela jovem empregada, sempre invisível entre lustres de cristal e arranjos florais importados, carregava nos braços um segredo capaz de destruir tudo, expor tudo e virar o casamento dos sonhos em um pesadelo televisionado. Mas antes desse momento, existe uma verdade sombria que ninguém ousou contar até agora. Desde o início, a mansão Montenegro parecia carregar um frio próprio, um silêncio que escorria pelas paredes de mármore travertino e se infiltrava nos corredores amplos, onde os funcionários caminhavam quase sem respirar, atentos às mudanças que surgiam com a chegada de Isabela Valente, a noiva do milionário Rafael Montenegro. Ela desfilava pelos cômodos com uma elegância calculada e um sorriso que nunca alcançava os olhos, impondo regras novas, olhares duros e uma presença que parecia cortar o ar como vidro afiado. Ao lado dela, sua mãe, Verônica Valente, observava tudo com uma precisão inquietante, avaliando detalhes, objetos e pessoas como peças de um jogo silencioso. Enquanto Rita, a faxineira de 35 anos, testemunhava essas mudanças com a percepção afiada de quem vive no silêncio e enxerga o que ninguém ousa falar. Ela notava portas fechadas rápido demais, conversas interrompidas abruptamente e uma disciplina forçada que transformava a mansão em algo mais parecido com um organismo tenso do que com uma casa prestes a celebrar um casamento. Rita percebia que por trás do sorriso delicado de Isabela havia algo que não se encaixava, um movimento sutil de controle que crescia a cada dia, tornando o ambiente mais pesado, mais inquieto, mais escuro. Uma sensação profunda lhe dizia que a mansão estava guardando algo que ainda não queria ser visto, algo que respirava escondido sob as aparências perfeitas, como uma ferida coberta por curativos brancos demais para serem verdadeiros. A cada passada de pano nos móveis de mogno, a cada limpeza das janelas francesas que davam para o jardim com fontes e estátuas gregas, Rita sentia o ar ficar mais denso. Havia algo errado naquela casa, algo que pulsava nas entrelinhas das conversas, nos olhares trocados entre Isabela e Verônica, na forma como elas circulavam pela residência, como se já fossem as donas daquele império de mármore e ouro. Dona Alzira, a mãe de Rafael Montenegro, havia sido por anos a matriarca daquela família. Uma senhora de 72 anos, elegante e firme, que comandava a casa com mão de ferro envolta em luvas de pelica. Seus cabelos brancos sempre presos em um coque impecável, seus vestidos de corte clássico e suas joias discretas mas valiosas faziam dela uma figura respeitada não apenas pelos funcionários, mas por toda a alta sociedade que frequentava aquela mansão. Rita a conhecia bem, trabalhava ali havia mais de 10 anos e sempre admirou a forma como Dona Alzira tratava a todos com respeito, nunca confundindo firmeza com crueldade. A senhora conhecia o nome de cada empregado, perguntava sobre suas famílias, lembrava de aniversários. Havia uma dignidade nela que transcendia o dinheiro, uma nobreza de caráter que o tempo não conseguira apagar. Mas nos últimos meses, desde que Isabela entrara na vida de Rafael como um furacão perfumado, tudo mudara. A princípio foram pequenas coisas. Isabela sugeria mudanças na decoração que Dona Alzira desaprovava. Verônica fazia comentários sutis sobre como a casa precisava de um toque mais moderno, mais jovem. Rafael, cego de paixão e exausto das longas jornadas administrando os negócios da família, começou a concordar cada vez mais com a noiva. Rita observava tudo do canto dos olhos, enquanto lustrava espelhos venezianos e organizava os vasos de porcelana chinesa. Ela via como Isabela desviava conversas quando Dona Alzira tentava dar
dar sua opinião. Como Verônica olhava para a sogra do filho com um misto de impaciência e desprezo mal disfarçado, como se aquela mulher fosse apenas um obstáculo no caminho de algo maior. Então, gradualmente, Dona Alzira começou a desaparecer. Não fisicamente, não ainda, mas sua presença foi se tornando cada vez mais tênue, como se alguém estivesse apagando sua existência com uma borracha invisível. Ela aparecia menos nas refeições. Suas opiniões eram ignoradas com mais frequência. Seus passos pelos corredores ficaram menos confiantes, mais hesitantes, como se ela estivesse perdendo o direito de habitar a própria casa que ajudara a construir. Rita notava o olhar confuso da senhora quando era interrompida no meio de uma frase. Via a tristeza crescente em seus olhos quando Rafael, distraído e influenciado pela noiva, deixava de lado os rituais que mãe e filho compartilhavam havia décadas. O chá da tarde que tomavam juntos na varanda, cancelado porque Isabela achava mais saudável fazer caminhadas no parque. As conversas sobre os negócios da família, substituídas por reuniões onde Dona Alzira não era mais convidada. Era como assistir a um apagamento lento, metódico e terrivelmente eficaz de uma pessoa que sempre fora o centro daquela família. E o pior era que Rafael não parecia perceber. Ele estava tão envolvido nos preparativos do casamento, nas decisões sobre negócios e nas atenções da noiva, que não via o que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. A mudança definitiva aconteceu numa tarde de terça-feira, quando o céu sobre a cidade estava carregado de nuvens pesadas que ameaçavam tempestade. Rita estava encerrando a faxina da biblioteca quando ouviu vozes vindas do escritório principal, aquele com portas duplas de jacarandá, onde Rafael costumava resolver os assuntos mais importantes da família. Não era sua intenção espionar, mas a intensidade do tom de Isabela, mesmo que contido, fez com que ela parasse o que estava fazendo. A voz da noiva flutuava pelo corredor com aquela suavidade venenosa que Rita aprendera a reconhecer. Isabela estava apresentando, com um discurso cuidadosamente ensaiado, a ideia de colocar Dona Alzira em uma residência especializada para idosos. Ela usava termos como acompanhamento profissional, qualidade de vida, convívio social adequado para a idade. Falava sobre como a senhora precisava de cuidados que a família, por mais que amasse, não tinha condições de oferecer. Mencionava quedas que nunca aconteceram, confusões mentais que Rita jamais presenciara, episódios de desorientação que pareciam ter sido fabricados do ar. Rafael hesitava. Rita podia ouvir na voz dele a resistência, o conflito interno de um filho que amava a mãe, mas estava sendo convencido de que amá-la significava deixá-la partir. E então Verônica entrou na conversa, com aquela habilidade cirúrgica de enfiar a lâmina exatamente onde dói mais. Ela falou sobre responsabilidade, sobre como Rafael não podia colocar o peso de cuidar de uma idosa nos empregados, sobre como era egoísmo mantê-la ali quando existiam lugares preparados para oferecer dignidade na velhice. Usou a palavra dignidade como uma arma, transformando amor em culpa e cuidado em negligência. E funcionou. Rita ouviu quando Rafael finalmente cedeu, sua voz carregada de cansaço e resignação. Ele disse que confiava no julgamento de Isabela, que se ela achava melhor, então provavelmente era. Disse que sua mãe merecia o melhor, e se o melhor era essa tal residência especializada, então que assim fosse. A faxineira sentiu o sangue gelar nas veias. Ela conhecia histórias de lugares assim. Lera nos jornais sobre casas de repouso onde idosos eram esquecidos, negligenciados, tratados como móveis velhos esperando serem descartados. E pior, havia algo na forma como Isabela e Verônica falavam. Um brilho nos olhos que não tinha nada a ver com preocupação genuína e tudo a ver com urgência de remover um obstáculo. Naquela mesma noite, Rita tentou conversar com Dona Alzira. A encontrou sentada na poltrona do seu quarto, olhando pela janela para o jardim iluminado pelas luzes externas. A senhora parecia menor do que era, encolhida dentro de um roupão de seda que antes a vestia com elegância e agora parecia grande demais
demais. Rita aproximou-se com cuidado, como se chegasse perto de um pássaro ferido que poderia se assustar com qualquer movimento brusco. Perguntou se a senhora precisava de algo, se estava se sentindo bem. Dona Alzira virou-se para ela e Rita viu lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado que um dia fora símbolo de beleza e poder. A senhora segurou a mão de Rita com uma força surpreendente para alguém que parecia tão frágil. Sussurrou que sabia que algo estava acontecendo, que sentia que estavam tentando afastá-la do filho, mas que não conseguia entender por quê. Disse que sempre tratou Isabela com respeito, sempre tentou acolhê-la na família, mas que havia algo naquela mulher que lhe causava um frio na espinha. Rita quis contar tudo o que ouvira, mas algo a impediu. Tinha medo de que, ao confrontar a situação diretamente, acelerasse o plano que Isabela e Verônica tramavam. Então, apenas apertou a mão da senhora e prometeu que ficaria atenta, que não a deixaria sozinha. Poucos dias depois, Dona Alzira foi levada para a tal residência especializada. Rita não estava presente quando isso aconteceu. Isabela se certificou de que os funcionários fossem dispensados mais cedo naquele dia, alegando que era um momento privado da família. Mas a cozinheira, que morava nos fundos da propriedade, viu tudo pela janela do seu quarto. Viu como Verônica praticamente arrastou a senhora até o carro, enquanto Rafael, no banco de trás, olhava para o telefone, evitando os olhos da mãe. Viu como Dona Alzira virou-se uma última vez para olhar a mansão onde vivera por mais de 40 anos, com uma expressão de desespero e incompreensão que partia o coração. E viu como Isabela, parada na entrada, sorria discretamente enquanto o carro desaparecia portão afora. Nos dias seguintes, Rita tentou perguntar sobre Dona Alzira. Queria saber onde exatamente ela estava, se podia visitá-la, como estava se adaptando. Mas sempre que mencionava o assunto, as respostas vinham evasivas e cortantes. Isabela dizia que a senhora estava ótima, adorando a nova rotina, fazendo novos amigos. Verônica acrescentava que era melhor dar tempo para ela se adaptar antes de receber visitas, que mudanças assim precisavam de espaço. Mas não havia fotos. Não havia endereço específico, não havia telefone de contato. Quando Rita, fingindo inocência, perguntou o nome do lugar para poder enviar um presente, Isabela a olhou com frieza e disse que isso seria inapropriado, que a senhora precisava se desapegar das ligações antigas para abraçar a nova vida. A cada dia que passava, a presença de Dona Alzira era apagada com mais eficiência. Suas fotos foram removidas das paredes e substituídas por quadros modernos que Isabela comprara. Seus objetos pessoais desapareceram gradualmente, como se nunca tivessem existido. Até mesmo Rafael parecia ter sido convencido de que mencionar a mãe era reabrir uma ferida que precisava cicatrizar. Rita observava tudo com crescente horror. Via como os outros funcionários também estavam inquietos, trocando olhares preocupados quando pensavam que ninguém estava vendo. A cozinheira murmurava que ouvia Isabela ao telefone altas horas da noite, discutindo valores e pagamentos com alguém do outro lado da linha. O jardineiro jurava ter visto Verônica queimando papéis no incinerador dos fundos, papéis que pareciam ter o timbre da família Montenegro. E o segurança comentou que Isabela havia mandado trocar todas as fechaduras da casa, incluindo a do escritório, onde ficavam guardados os documentos importantes da família. Foi numa manhã de sábado que Rita decidiu agir. Não podia mais fingir que não via, não podia mais viver com o peso da omissão, apertando seu peito como uma pedra. Ela esperou até que Isabela e Verônica saíssem para um dia de spa, levando Rafael junto para uma degustação de vinhos que serviriam no casamento. A casa ficou praticamente vazia, exceto pelos funcionários que aproveitavam o fim de semana para cuidar das tarefas mais pesadas. Rita subiu até o escritório principal, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que alguém poderia ouvi-lo ecoando pelos corredores. As novas fechaduras eram um problema, mas ela
conhecia aquela casa melhor do que as próprias paredes. Sabia que havia uma chave reserva escondida numa gaveta falsa da biblioteca, uma segurança que o falecido pai de Rafael havia instalado décadas atrás e que provavelmente Isabela desconhecia. Seus dedos tremiam quando finalmente conseguiu abrir a porta do escritório. O cômodo cheirava a madeira polida e ao perfume caro que Isabela usava. Rita fechou a porta atrás de si e começou a procurar, tendo cuidado para não deixar nada fora do lugar. Não sabia exatamente o que buscava, apenas confiava no instinto que lhe dizia que a verdade estava ali, escondida entre papéis e pastas organizadas com precisão obsessiva. Foi no terceiro arquivo que ela encontrou, uma pasta discreta, sem etiqueta, enfiada no fundo de uma gaveta trancada que Rita precisou forçar com um grampo de cabelo. Dentro havia documentos, recibos, contratos, e quanto mais ela lia, mais seu sangue gelava e a respiração falhava. Não era uma residência especializada, era um lugar clandestino, um daqueles depósitos humanos que funcionam à margem da lei, onde famílias descartam idosos inconvenientes mediante pagamento. Rita encontrou recibos assinados por Verônica, transferências bancárias feitas da conta pessoal de Isabela e, o mais perturbador, anotações manuscritas detalhando o plano. As anotações revelavam tudo com uma frieza aterradora. Verônica escrevera sobre como Dona Alzira era o único obstáculo real para o controle total do patrimônio Montenegro. Mencionava que Rafael, embora apaixonado, jamais tomaria decisões financeiras importantes sem consultar a mãe. Descrevia estratégias para isolar a senhora, convencer o filho de que ela estava perdendo a lucidez e, finalmente, removê-la do caminho sem levantar suspeitas. Havia até um rascunho de procuração que planejavam fazer Rafael assinar após o casamento, transferindo para Isabela a administração dos bens familiares sob o argumento de que o filho estava ocupado demais com os negócios e que a esposa poderia ajudá-lo com a parte burocrática. Uma vez com esse poder nas mãos, Dona Alzira poderia simplesmente desaparecer nos registros, uma idosa esquecida num lugar sem nome. Rita fotografou tudo com o celular, as mãos tremendo tanto que precisou apoiar os cotovelos na mesa para manter as imagens nítidas. Encontrou também um cartão de visita amassado, com o endereço do lugar onde Dona Alzira estava. Ficava na periferia da cidade, numa área industrial que Rita conhecia vagamente. Quando terminou, recolocou tudo exatamente como estava e saiu do escritório com o coração aos saltos. Precisava ser cuidadosa. Se Isabela e Verônica desconfiassem que alguém sabia, poderiam acelerar seus planos, ou pior, fazer Dona Alzira desaparecer de vez. Rita passou o resto do fim de semana planejando. Não podia ir à polícia ainda, não sem provas mais concretas, ou sem ver com os próprios olhos o estado em que a senhora se encontrava. Precisava de um aliado, alguém que pudesse ajudá-la a resgatar Dona Alzira no momento certo. Foi então que ela lembrou de seu Antônio, o motorista aposentado da família Montenegro. Ele havia servido a família por mais de 30 anos antes de se aposentar alguns meses antes da chegada de Isabela. Fora substituído por um motorista novo que Isabela contratara, alegando que precisavam de alguém mais jovem e com mais disponibilidade. Mas Rita sabia que o verdadeiro motivo era que seu Antônio era leal a Dona Alzira e jamais ficaria em silêncio se soubesse da verdade. No domingo à tarde, Rita foi até a casa de seu Antônio, um sobrado simples, mas bem cuidado no subúrbio. O motorista aposentado ficou surpreso com a visita, mas a expressão mudou para preocupação quando viu o rosto sério da faxineira. Ela contou tudo. Mostrou as fotos dos documentos, o endereço do lugar, suas suspeitas sobre o plano de Isabela e Verônica. Seu Antônio ouviu em silêncio, o maxilar ficando cada vez mais tenso. Quando Rita terminou, ele bateu o punho na mesa com tanta força que fez as xícaras de café tilintarem. Ele disse que sempre soube que havia algo errado com aquela mulher. Contou que semanas antes de ser dispensado, flagrou Isabela e Verônica conversando aos sussurros no jardim sobre como a velha era teimosa demais e precisava sair do caminho. Na época, pensou que estivessem falando de alguma funcionária, mas agora tudo
fazia sentido. Juntos planejaram uma visita ao lugar onde Dona Alzira estava. Seu Antônio conhecia alguém que trabalhava na prefeitura e poderia verificar se o estabelecimento tinha licença para funcionar. Rita, por sua vez, continuaria trabalhando normalmente na mansão, mantendo os olhos e ouvidos abertos para qualquer informação adicional. Na segunda-feira seguinte, Rita voltou ao trabalho tentando parecer normal, mas cada movimento de Isabela e Verônica a deixava em alerta máximo. Ela percebia coisas que antes passavam despercebidas. A forma como Verônica sorria ao mexer no celular, como se acabasse de receber uma boa notícia. A ansiedade mal disfarçada de Isabela sempre que alguém mencionava qualquer coisa relacionada a Dona Alzira. A pressa com que os preparativos do casamento estavam sendo finalizados, como se houvesse uma urgência que ia além da simples excitação nupcial. Uma noite, enquanto limpava o hall de entrada, Rita ouviu, sem querer, uma conversa telefônica de Verônica. A mulher estava na varanda, pensando que estava sozinha, falando em voz baixa, mas carregada de emoção. Ela dizia a alguém do outro lado da linha que estava tudo indo conforme o planejado, que em poucas semanas a velha seria apenas uma memória distante e o controle do Império Montenegro finalmente estaria nas mãos certas. Mencionou algo sobre documentos que precisavam ser assinados durante a lua de mel, quando Rafael estaria mais relaxado e menos propenso a questionar detalhes. Rita sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo não era apenas ganância, era um plano meticulosamente construído, executado com paciência e precisão cirúrgica. E o pior era que estava funcionando perfeitamente. Na quarta-feira seguinte, Rita e seu Antônio finalmente foram até o endereço que constava nos documentos. Era uma construção antiga numa rua sem saída, cercada por galpões abandonados e terrenos baldios cobertos de mato. A fachada tentava parecer respeitável, com uma placa desbotada dizendo Residencial Bem Viver, mas as janelas sujas e as grades enferrujadas contavam uma história muito diferente. Seu Antônio estacionou o carro alguns metros antes do portão. A estratégia era simples. Rita fingiria ser uma assistente social fazendo uma visita de rotina, enquanto seu Antônio aguardava no carro, pronto para intervir se necessário. O contato da prefeitura confirmara que o lugar funcionava sem licença adequada, acumulando denúncias de negligência que misteriosamente nunca resultavam em fiscalização efetiva. Dinheiro trocando de mãos, subornos estratégicos, a velha história de sempre. Rita tocou a campainha, o coração martelando contra as costelas. Uma mulher de meia idade atendeu, com um uniforme manchado e um cigarro pendurado nos lábios. Seu olhar era de desconfiança imediata, mas quando Rita mencionou que vinha verificar o bem-estar de uma residente específica e mostrou uma identidade falsa que seu Antônio havia providenciado através de um conhecido, a mulher deu de ombros e a deixou entrar. O cheiro atingiu Rita como um soco. Era um misto de urina, comida estragada e desinfetante barato usado para mascarar a sujeira. O corredor era estreito e mal iluminado, com portas fechadas de ambos os lados. De algumas vinham sons de televisões ligadas em volume alto, de outras, silêncio absoluto que era ainda mais perturbador. A mulher guiou Rita até o segundo andar, reclamando o tempo todo sobre falta de pessoal e salários atrasados. Não parecia preocupada com o bem-estar dos residentes, apenas irritada com o trabalho extra que uma visita inesperada representava. Ela parou diante de uma porta no fim do corredor e a abriu sem cerimônia. O que Rita viu fez suas pernas quase cederem. Dona Alzira estava sentada numa cadeira de plástico próxima à janela, olhando para o nada. A senhora, que sempre fora símbolo de elegância e postura impecável, estava irreconhecível. Os cabelos brancos, antes presos em coques sofisticados, estavam desgrenhados e cortados irregularmente. Vestia um roupão barato e sujo, muito diferente das sedas e linhos que costumava usar. Estava visivelmente mais magra, os ossos proeminentes sob a pele pálida que não via sol havia semanas. Mas o que partiu o coração de Rita foi o olhar vazio nos olhos da senhora. Era como se a luz que sempre brilhara ali tivesse
tivesse sido apagada, substituída por uma resignação tão profunda que doía testemunhar. Rita dispensou a funcionária, dizendo que precisava fazer algumas perguntas em particular. A mulher saiu resmungando algo sobre quebra de protocolo, mas não insistiu. Assim que a porta se fechou, Rita ajoelhou-se diante de Dona Alzira, segurando suas mãos frias. A princípio, a senhora não reagiu. Continuou olhando para frente, como se Rita fosse mais uma sombra num mundo que já não fazia sentido. Mas então, devagar, seus olhos focaram no rosto da faxineira. Houve um lampejo de reconhecimento, seguido por lágrimas silenciosas que começaram a escorrer pelas bochechas enrugadas. Rita abraçou a senhora, sentindo o corpo frágil tremer contra o seu. Sussurrou que estava ali para levá-la para casa, que tudo ficaria bem, que ela não ficaria mais um dia sequer naquele lugar horrível. Dona Alzira segurou o braço de Rita com uma força que surpreendeu, como se temesse que, ao soltar, a faxineira desaparecesse como uma miragem. Com voz rouca e quebrada pelo desuso, Dona Alzira começou a falar. Contou que no dia em que chegara ali, Isabela e Verônica a haviam abandonado na porta, dizendo à funcionária que a senhora sofria de demência senil e que a família não podia mais cuidar dela. Pagaram 6 meses adiantados e deram instruções estritas de que não receberia visitas e não deveria ter acesso a telefone. Nos primeiros dias, Dona Alzira tentou explicar que houvera um erro, que tinha plena consciência que precisavam ligar para o filho. Mas quanto mais insistia, mais a tratavam como delirante. Deram-lhe remédios para acalmá-la. Mantiveram-na isolada no quarto. Cortaram o cabelo alegando infestação de piolhos que não existia. Era um processo sistemático de quebrar a dignidade e a identidade de uma pessoa até que ela mesma começasse a duvidar de quem era. Rita sentiu a raiva ferver em suas veias enquanto ouvia. Ajudou Dona Alzira a se levantar, pegou uma bolsa velha que estava num canto e começou a reunir os poucos pertences pessoais que a senhora ainda tinha. Um terço de pérolas que fora presente de casamento, algumas fotos amareladas da família que haviam sido esquecidas no fundo de uma gaveta, um broche de prata com as iniciais AM gravadas. Alzira Montenegro, sua identidade reduzida a objetos que caberiam numa bolsa de supermercado. Elas desceram as escadas devagar, Dona Alzira apoiada no braço de Rita. A funcionária apareceu no hall, bloqueando a passagem com expressão hostil. Disse que Rita não tinha autorização para remover uma residente, que havia procedimentos a seguir, que a família pagadora precisava ser notificada. Rita olhou para a mulher com uma firmeza que ela mesma não sabia possuir. Disse que aquilo era cárcere privado, que o lugar funcionava ilegalmente, que a polícia já havia sido notificada e que se tentasse impedir a saída seria considerada cúmplice de sequestro. Era um blefe parcial, mas funcionou. A mulher hesitou tempo suficiente para Rita passar com Dona Alzira e sair pela porta principal. Seu Antônio já estava do lado de fora do carro, pronto para ajudar. Quando viu o estado de Dona Alzira, suas mãos tremeram de indignação. Ele a ajudou a entrar no banco de trás com delicadeza infinita, cobrindo-a com uma manta que trouxera de casa. A senhora fechou os olhos, as lágrimas continuando a escorrer, mas agora com um traço de alívio misturado à dor. Enquanto dirigiam de volta para a cidade, Rita pensava no próximo passo. Não podia simplesmente devolver Dona Alzira para a mansão. Não ainda. Isabela e Verônica tinham controle total sobre a casa, sobre Rafael, sobre tudo. Se levasse a senhora de volta agora, as duas encontrariam uma maneira de reverter a situação, de convencer Rafael de que Rita havia sequestrado sua mãe num surto de loucura. Seu Antônio levou Dona Alzira para a casa dele. Sua esposa, Dona Sônia, ficou chocada ao ver o estado da senhora, mas não fez perguntas desnecessárias. Anos como esposa de funcionário de uma família rica haviam lhe ensinado quando era hora de agir e quando era hora de confiar. Ela preparou um banho quente, encontrou roupas limpas, fez sopa caseira e ofereceu o quarto de hóspedes com lençóis, cheirando a lavanda. Naquela noite, enquanto Dona Alzira dormia pela primeira vez em semanas numa cama confortável, Rita e seu Antônio ficaram na cozinha
cozinha, planejando o próximo movimento. Haviam poucos dias até o casamento. A cerimônia seria grandiosa, transmitida ao vivo, nas redes sociais, com presença da alta sociedade e até algumas celebridades locais que Isabela fizera questão de convidar. A ideia de Rita era ousada e arriscada. Ela esperaria até o momento exato da cerimônia, quando todos os convidados estivessem reunidos, quando as câmeras estivessem ligadas e quando não houvesse como Isabela e Verônica controlarem a narrativa. Então ela traria Dona Alzira de volta, não em silêncio, não escondida, mas diante de todos. A verdade seria revelada onde mais doeria, sob os holofotes, sem possibilidade de mentir ou manipular. Seu Antônio achou arriscado demais. E se Isabela conseguisse convencer Rafael de que Rita havia enlouquecido? E se alegassem que a faxineira havia sequestrado a senhora? Rita sabia que esses eram riscos reais, mas também sabia que tinha uma arma poderosa: os documentos. As fotos que tirara dos planos escritos a própria punho por Verônica, os recibos de pagamento ao lugar clandestino, as anotações detalhando cada passo da conspiração. Ela passaria os dias seguintes reunindo ainda mais evidências. Conversaria discretamente com outros funcionários, coletando testemunhos sobre comportamentos suspeitos. O jardineiro concordou em gravar um depoimento sobre os papéis que viu Verônica queimando. A cozinheira relatou as conversas telefônicas estranhas que escutara. Até o novo motorista, que inicialmente fora leal a Isabela, começou a desconfiar quando percebeu inconsistências nas histórias sobre o paradeiro de Dona Alzira. Rita também procurou um advogado que seu Antônio conhecia, um profissional aposentado que ainda mantinha contatos. O homem revisou os documentos e confirmou que havia material suficiente para processar Isabela e Verônica por apropriação indébita, cárcere privado e tentativa de fraude. Ele se ofereceu para estar presente no casamento como testemunha, pronto para dar suporte legal se necessário. Enquanto isso, na mansão Montenegro, os preparativos finais aconteciam em ritmo frenético. Isabela estava radiante, controlando cada detalhe com precisão militar. As flores foram trocadas 3 vezes até ficarem perfeitas. O menu degustado 5 vezes. O vestido de noiva ajustado por uma equipe de costureiras que trabalharam noites seguidas. Ela postava fotos nos bastidores nas redes sociais, cultivando a imagem da noiva perfeita, vivendo seu conto de fadas. Rita observava tudo com um misto de repulsa e admiração pela audácia. Aquela mulher estava prestes a se casar com um homem cuja mãe ela havia trancafiado num depósito humano e conseguia sorrir para as câmeras como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. Verônica, sempre presente, supervisionava tudo com olhar afiado, garantindo que nenhum detalhe saísse do controle. Rafael parecia cansado, mas feliz à sua maneira. Ele mencionou a mãe apenas uma vez na presença de Rita, comentando que achava estranho ela não ter ligado para desejar felicidades. Isabela rapidamente explicou que a senhora estava em período de adaptação na residência, que os profissionais haviam recomendado mínimo contato com a família antiga para facilitar a integração na nova rotina. Rafael aceitou a explicação, mas Rita viu a sombra de dúvida que passou por seus olhos antes de ele voltar a focar nos preparativos. Na véspera do casamento, Rita visitou Dona Alzira novamente. A senhora estava visivelmente melhor. Os banhos quentes, a comida caseira, o carinho de Dona Sônia e a segurança de estar num ambiente acolhedor haviam feito milagres. Ainda estava frágil, ainda trazia nos olhos o trauma do que vivera, mas havia uma centelha de vida retornando gradualmente. Rita explicou o plano. Disse que no dia seguinte, durante a cerimônia, elas iriam juntas até a mansão, que Dona Alzira teria que ser forte mais uma vez, que precisaria enfrentar Isabela e Verônica diante de todos. A senhora segurou as mãos de Rita e concordou com um aceno de cabeça firme. Ela disse que não tinha mais medo, que já havia perdido tudo exceto a verdade, e que a verdade era tudo que lhe restava para defender. Naquela noite, Rita mal dormiu. Repassou mentalmente cada passo do plano, cada possível reação, cada cenário que poderia dar errado. Tinha as provas impressas numa
pasta que guardava como tesouro. Tinha os testemunhos gravados num pendrive. Tinha Dona Alzira salva e recuperando a força. Tinha seu Antônio e Dona Sônia como aliados. E tinha, acima de tudo, a certeza de que estava fazendo a coisa certa, mesmo que isso custasse seu emprego, sua reputação, talvez até mais. Quando o sol nasceu no dia do casamento, trazendo um céu azul impecável, como se a própria natureza conspirasse para a farsa perfeita, Rita levantou-se com determinação renovada. Vestiu seu melhor uniforme, prendeu o cabelo com cuidado extra e olhou-se no espelho. A mulher que a encarava de volta não era mais apenas uma faxineira invisível. Era alguém prestes a virar o jogo de uma forma que ninguém esperava. Na mansão, os preparativos finais estavam em andamento. Floristas corriam de um lado para outro. O buffet montava as mesas no jardim. Músicos afinavam instrumentos. Isabela, no quarto da noiva, era maquiada por uma equipe enquanto dava instruções pelo telefone. Verônica supervisionava a disposição das cadeiras, garantindo que cada elemento estivesse exatamente onde planejara. Rafael, no escritório, revisava os votos que escrevera, sem imaginar que em poucas horas sua vida seria virada de cabeça para baixo. E Rita, de pé no hall de entrada, olhava para tudo aquilo sabendo que era a calma antes da tempestade. A verdade estava prestes a explodir como um trovão sobre aquele jardim perfeitamente decorado, sobre aquelas pessoas impecavelmente vestidas, sobre aquela mentira cuidadosamente construída. O jardim da mansão Montenegro estava transformado num cenário de conto de fadas. Fileiras de cadeiras brancas decoradas com laços de organza ladeavam o corredor central, coberto por pétalas de rosas. Um arco de flores brancas e verdes marcava o altar, onde o celebrante aguardava com expressão solene. Lustres de cristal pendurados nas árvores capturariam perfeitamente a luz do entardecer. Câmeras estrategicamente posicionadas registrariam cada momento para transmissão ao vivo. Os convidados chegavam em carros de luxo, vestindo seus melhores trajes. A elite da cidade estava ali, curiosa para testemunhar o casamento do ano. Celebridades locais posavam para fotos, empresários cumprimentavam-se com tapinhas nas costas, socialites comparavam joias e vestidos. Todos comentavam sobre a ausência da mãe do noivo, mas Isabela havia espalhado a versão oficial com eficiência. A senhora estava em tratamento de saúde delicado e enviara suas bênçãos. Rafael esperava no altar, impecável em seu smoking italiano, feito sob medida. Estava visivelmente nervoso, ajeitando a gravata a cada poucos segundos. Ao seu lado, os padrinhos tentavam tranquilizá-lo com piadas e palavras de encorajamento. Ele sorria, mas seus olhos vasculhavam inconscientemente a multidão, como se buscassem um rosto específico que nunca apareceria. A música começou. Os convidados se levantaram. As damas de honra desceram o corredor uma a uma, seguidas pelo pajem que carregava as alianças numa almofada de veludo. E então, finalmente, Isabela apareceu. O vestido era uma obra-prima de alta costura, todo em renda francesa e pedrarias que cintilavam sob a luz dourada. O véu longo flutuava atrás dela como uma nuvem. Ela sorria com confiança absoluta, uma rainha caminhando para seu trono. Verônica, sentada na primeira fileira, observava tudo com satisfação mal disfarçada. Seus olhos brilhavam com o triunfo de um plano executado à perfeição. Em poucos minutos, sua filha seria oficialmente parte da família Montenegro. Em poucas semanas, teriam controle sobre toda a fortuna. A velha chata estava devidamente escondida, Rafael estava cegamente apaixonado e nada poderia dar errado. Foi exatamente nesse momento que Rita agiu. Ela vinha observando tudo de um canto discreto do jardim, onde os funcionários aguardavam para servir os convidados. Seu Antônio estava posicionado próximo ao portão principal e, através de gestos discretos, confirmou que tudo estava pronto. O advogado havia chegado e se misturado aos convidados. As provas estavam seguras numa pasta que Rita carregava junto ao corpo. E Dona Alzira aguardava no carro, reunindo coragem para o confronto final. Isabela chegou ao altar. O celebrante começou a cerimônia com voz imponente, falando sobre amor, compromisso e união. Rafael segurava as mãos da noiva
noiva, olhando-a com devoção genuína que partia o coração de Rita, porque ela sabia o quanto aquele homem bom estava sendo enganado. O momento dos votos se aproximava, a parte onde cada um declararia seu amor diante de Deus e dos homens. E foi quando Rita atravessou o jardim. Cada passo dela sobre a grama perfeitamente aparada parecia ecoar como um trovão. Os convidados começaram a notar, virando-se para olhar com confusão crescente. Uma faxineira interrompendo um casamento? Que absurdo era aquele! Mas Rita continuou caminhando, o rosto determinado, a postura ereta, carregando nos braços uma pasta que parecia pesar mais do que o mundo. Isabela a viu e congelou. O sorriso perfeito desapareceu, substituído por uma expressão de puro pânico. Verônica se levantou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico, os olhos arregalados de horror. Elas sabiam. Naquele instante, elas sabiam exatamente o que estava prestes a acontecer. Rita parou diante do altar. O celebrante tentou dizer algo, mas ela levantou a mão pedindo silêncio. Sua voz saiu firme, clara, alcançando cada canto daquele jardim e cada tela que transmitia a cerimônia ao vivo. Ela disse que lamentava interromper, mas que havia uma verdade que precisava ser contada antes que aquele casamento se consumasse. Que durante meses observara coisas que ninguém quis ver, testemunhara ações que ninguém quis questionar e que não podia, em consciência, permitir que uma farsa daquelas proporções continuasse. Rafael olhava para ela completamente perdido, sem entender nada. Isabela tentou falar, dizer que aquilo era um absurdo, mas sua voz saiu trêmula e desesperada. Verônica avançou como se fosse arrancar a pasta das mãos de Rita, mas dois padrinhos a seguraram, igualmente confusos, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Foi quando seu Antônio trouxe Dona Alzira. A senhora avançava devagar, apoiada no braço do motorista aposentado, usando um vestido simples, mas digno que Dona Sônia havia providenciado. Seus cabelos estavam penteados, seu rosto lavado, mas as marcas do sofrimento ainda eram visíveis. Estava visivelmente mais magra, mais frágil, carregando nos olhos o peso de semanas de abandono e humilhação. O jardim inteiro reagiu como se tivesse levado um soco coletivo. Houve gritos sufocados, murmúrios de choque, o som de cadeiras raspando quando pessoas se levantaram para ver melhor. As câmeras que transmitiam ao vivo capturaram tudo. A confusão crescente, o rosto apavorado de Isabela, a expressão horrorizada de Verônica e, principalmente, a figura frágil de Dona Alzira caminhando de volta para sua própria casa depois de ter sido descartada como lixo. Rafael largou as mãos de Isabela e correu até a mãe. Segurou-a pelos ombros, o rosto contorcido entre descrença, alívio e confusão absoluta. Ela estava viva, estava ali, mas por que parecia tão diferente? Onde estava o brilho em seus olhos? Por que estava tão magra, tão quebrada? Dona Alzira tocou o rosto do filho com mãos trêmulas e começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas e dignas. Eram soluços profundos de alguém que havia guardado dor demais por tempo demais. Ela tentou falar, mas as palavras se engasgavam na garganta. Rita aproximou-se e colocou a mão no ombro da senhora, dando-lhe força. Então, com voz que carregava meses de raiva contida, ela começou a contar tudo. Abriu a pasta e mostrou os documentos, um por um, os recibos de pagamento ao lugar clandestino, as anotações manuscritas de Verônica detalhando o plano, as transferências bancárias de Isabela, os depoimentos dos funcionários, as fotos do estado em que encontrara Dona Alzira. Cada revelação caía sobre os convidados como uma bomba. Rita explicou como Isabela e Verônica haviam sistematicamente isolado a senhora, convencendo Rafael de que a mãe estava perdendo a lucidez. Como forjaram uma internação numa residência especializada que na verdade era um depósito ilegal de idosos. Como planejavam assumir controle do patrimônio montenegro através de procurações que fariam Rafael assinar durante a lua de mel. As palavras de Rita ecoavam pelo sistema de som que deveria transmitir votos de amor, mas agora transmitia a verdade mais brutal e necessária. Os cinegrafistas continuavam filmando, porque isso era grande demais para ser interrompido. A transmissão ao vivo capturava não apenas um casamento desfeito, mas uma conspiração sendo exposta em tempo real. Isabela entrou
entrou em colapso. Gritou que era mentira, que Rita estava louca, que aquilo era uma armação, mas sua própria voz histérica a atraía. E quando Verônica tentou defender a filha, acabou confirmando tudo sem querer ao deixar escapar detalhes que só alguém envolvido saberia. Rafael afastou-se de Isabela como se ela estivesse em chamas. Olhava para a noiva com uma mistura de repulsa e descrença tão profunda que parecia estar vendo uma estranha pela primeira vez. Ela tentou tocá-lo, implorar, explicar, mas ele recuou visivelmente, protegendo a mãe com o próprio corpo. Os convidados explodiram em indignação. Alguns gravavam tudo nos celulares, outros gritavam perguntas, outros simplesmente choravam de choque. O celebrante deixou cair o livro de orações. As madrinhas se afastaram de Isabela como se ela fosse contagiosa, e Verônica, percebendo que estava acabado, tentou correr, mas foi cercada por convidados furiosos que bloquearam sua saída. Foi quando a polícia chegou. O advogado havia-as chamado minutos antes, quando Rita dera o sinal. Eles entraram discretamente pelo portão lateral, mas com a autoridade de quem sabia estar lidando com um crime sério. Isabela foi detida ainda de vestido de noiva, as algemas contrastando obscenamente com a renda francesa. Verônica foi levada junto, gritando sobre injustiça, enquanto as provas documentais eram entregues aos oficiais. Quando os carros da polícia partiram levando mãe e filha, o jardim começou a esvaziar. Os convidados saíam em silêncio chocado, alguns apoiando outros que choravam. O casamento dos sonhos havia se tornado o pesadelo que todos comentariam por anos. Rafael se ajoelhou no gramado, abraçando a mãe como se tentasse fundir-se a ela. Chorava sem vergonha, pedindo perdão entre soluços, jurando que nunca mais a deixaria, que fora um tolo cego, que quase a perdera para sempre por não ter prestado atenção aos sinais. Dona Alzira segurava o rosto do filho, repetindo que o perdoava, que o amava, que só queria voltar para casa. E pela primeira vez em meses havia paz naquele abraço. Rita ficou observando de longe, as lágrimas finalmente escapando. Seu Antônio aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Não havia palavras necessárias. Ambos sabiam que haviam feito a coisa certa, mesmo que fosse a coisa mais difícil. O sol se punha sobre a mansão Montenegro, tingindo tudo de dourado. E naquela luz suave, enquanto mãe e filho se reencontravam, Rita entendeu que algumas verdades precisam ser gritadas, mesmo quando todos preferem o silêncio. E que às vezes a pessoa mais invisível na sala é exatamente aquela que enxerga tudo.